Olá de novo, e bem-vindo à Finlândia. Sim, a Finlândia é um país que definitivamente existe, né? Lar de carros, linguiça, cerveja, 0,07% da população mundial, uns 400 mil lagos e a bela tradição de se pilotar embriagado. E claro, o glorioso mundo do rally. Hoje a gente vai se afundar nesse esporte peculiar. A gente vai montar um carro absurdo, dar um grau, turbinar, entornar umas 12 cervejas e meter o pé na contramão e com sorte a gente vai ter um carro para uma corrida. A gente começa no menu inicial. Eu me registrei como Hatsune Miku, escolhi uma foto maravilhosa para RG virtual e parti. O ano? 1976. O bebê nasce. Eu, Hatsune Miku no caso. E avançando 19 anos, estamos em 95. Nosso protagonista mora numa cabana aleatória às margens de um lago que parece nome de espirro, Peräjärvi. Naturalmente, resolvi tomar 8 cervejas no café da manhã, assistir a TV fora do ar na Finlândia e urinar pela casa. Na garagem repousava o nosso futuro carro de rally. Ou melhor, cada pedacinho dele espalhado como Lego de gente grande. Ali estava o chassi dentro da garagem e o resto do caos. Painéis, portas, o bloco do motor, pistões, virabrequim, tanque, embreagem, câmbio, suporte, suspensão, freios, amortecedores, cabeçote, eixo de comando, enfim, um catálogo inteiro da Autopeças Finlândia. E me ajudando a montar tudo isso? Absolutamente ninguém. Eu ia montar esse carro no modo Tente R, e R bastante, porque cada pecinha tem um lugar exato. Logo, miserável, entra nesse buraco. E aí vem a cereja do bolo. Cada parafuso tem um tamanho próprio. Os desenvolvedores, achando que montar 300 peças seria algo muito simples, decidiram que a chave de fenda tem que ser exatamente a certa. Usou errado, você não vai conseguir girar. E lá vai você suando igual frango assado, girando a chave errada por meia hora. Era óbvio que montar esse carro ia levar uma eternidade, então, claro, eu larguei tudo e fui tirar um cochilo. E ainda tive que lidar com os mosquitos que estavam me devorando vivo. Para resolver, eu precisava ir até a cidade comprar um spray anti-mosquito. Além de outras coisinhas vitais para o estilo de vida finlandês, tipo linguiça e cerveja. E como eu precisava buscar umas peças para o carro, porque, claro, você não pode simplesmente receber em casa, né? Aqui todo mundo é obrigado a fazer um rolezão até a loja. Lá fui eu. Minhas opções de transporte eram um espetáculo à parte. Tinha essa motoca aí, que só leva um item por viagem, ou o barco, que se move na mesma velocidade de uma tartaruga gripada. Depois de um passeio intenso de 20 minutos no ritmo de Jesus andou sobre as águas mais rápido do que isso, cheguei à grande metrópole movimentada de... Eu nem sei o nome dessa cidade. Fiz minhas gloriosas compras, levei uma por uma no iate da tristeza. E lá fui eu de novo, mais 20 minutos voltando para casa, olhando para o horizonte e questionando todas as minhas decisões de vida até agora. Então tá, que tal a gente bater um papo sobre motores? O conceito é simples, pegar gasolina e transformar isso em movimento. Fácil, né? O motor de 4 tempos funciona com 4 passos sagrados. Primeiro ele respira, ele puxa o ar e combustível, depois ele trava a respiração, comprime tudo, depois ele explode internamente, acende a mistura com uma vela de ignição e por fim ele arrota a fumaça, expulsando tudo pelo escapamento. E repete esse ciclo, inala, comprime, detona e excreta. Um processo digno de um organismo com refluxo e toque. O nosso carro pequenininho tem 4 cilindros e cada cilindro faz todo esse ritual. Dentro dele vivem os pistões que sobem e descem numa coreografia empurrando o virabrequim, que gira sem parar feito um hamster elétrico. Esse virabrequim é o mensageiro da bagunça. Ele se conecta à embreagem e à caixa de câmbio, que repassam o caos diretamente para as rodas. Você pisa no acelerador, o motor gira mais, as rodas giram mais e pronto, estamos em movimento. Simples, né? Só que não. Como prova disso, já faz meia hora que eu tô brigando com a embreagem e não consegui nem encaixar o miserável. Sério, por que é tão difícil de montar esse negócio? Bem, antes de eu ter um treco e passar com o trator por cima do carro,
Vamos falar de suspensão. E por que ela é importante? Porque dirigir sem suspensão é tipo andar de carrinho de supermercado numa estrada de paralelepípedo. Ele amortece os impactos e garante que as rodas fiquem grudadas no chão, que, veja bem, é meio essencial se você quiser virar uma curva sem decolar. E enquanto eu mexia na suspensão, meu pedido chegou, então... Lá vou eu de novo. Agora, freios. Ah, os freios. Talvez a única parte do carro que não exige um mestrado em engenharia. Os discos de freio ficam coladinhos nas rodas, você pisa no pedal e as pastilhas apertam os discos. A energia do seu carro em movimento vira calor e freia com fricção. Então, sim, tecnicamente o carro está quase pronto, só falta pequena parte da fiação, rodas, pneus, fluido de freio, fluido de embreagem, óleo de motor, líquido do radiador, alinhar o comando de válvulas e substituir umas 15 peças que com certeza vão quebrar antes mesmo de eu sair dessa garagem. Ou seja, tá quase. Então, peguei a van do meu primo e saí por aí coletando umas paradas. Entre elas, um conjunto de rodas que, por algum motivo, estavam guardadas no segundo andar de uma mansão abandonada no meio do mato. Suave, né? Subi as escadas na maior inocência, completamente ignorando o ninho de vespas gigante que tinha lá e... Da segunda vez, eu abri os olhos e desviei com delicadeza daquele ninho de vespa, tacando os pneus pela janela e saindo ileso. De volta ao conforto da minha residência, finalizei os últimos detalhes do carro. Liguei os cabos restantes, despejei todos os fluidos necessários, inclusive aquela urinada no radiador, porque nada diz engenharia avançada como um toque pessoal no sistema de resfriamento, né? Pronto, chegou a hora da verdade. Mas não antes de esquecer um bendito parafusinho lá no meio. E, meu Deus, ele liga. Contra todas as probabilidades, forças da natureza e minha total falta de diploma em mecânica, o carro deu sinal de vida. Agora, é verdade, ele tava fazendo um som horrível, tipo um gorila batendo panela dentro do motor. Mas tecnicamente ele estava funcionando. Esse barulho, na verdade, vinha do comando de válvulas que estava desalinhado. E para corrigir isso, eu tenho que arrancar a tampa do motor, tirar a tampa, girar o comando de volta para o lugar certo. Um processo simples se você tiver 8 braços e 0 de amor próprio. Mas por que afinal essa peça precisa estar alinhada? Lembra do ciclo? Aspirar, comprimir, explodir e excretar. O ciclo mágico só funciona se as válvulas estiverem coreografadas como um balé explosivo. Essas válvulas controlam o quanto de ar e combustível entram no cilindro. E quando os gases queimados saem, se o comando que controla essa dança estiver descompassado, o motor basicamente respira e já arrota. E como você deve imaginar, isso não é ideal para o senhor carro. Depois de alinhar o comando direitinho e devolver o motor ao seu habitat natural, chegou a hora da segunda tentativa. Girei a chave com esperança e... Então, carro ligava? Sim. Ele funcionava? Tecnicamente. Mas havia um pequeno detalhe. Um detalhe inflamável. Ele pegava fogo com frequência. Toda vez que eu ligava, era como girar uma roleta russa de combustão espontânea. Às vezes ele só tossia umas labaredas pelo carburador, outras vezes ele literalmente virava um ritual viking de cremação automotiva. E depois da terceira vez apagando o incêndio, percebi que o problema vinha do carburador. O carinha que é responsável por misturar o combustível e o ar. No caso, ele estava misturando tudo errado, tipo um bartender bêbado jogando gasolina no lugar de gelo. A solução foi comprar um carburador novo. O problema é que eu estava mais quebrado do que meu próprio carro. Foi aí que eu tive a ideia brilhante ou desesperada de começar a vender Killju. Killju é um famoso vinho de açúcar caseiro
finlandês. Eu virei basicamente um empreendedor da ilegalidade rural. Coloquei açúcar, fermento e água num balde, esperei borbulhar e saí vendendo o líquido sagrado. Cada garrafa vendida era uns 170 dinheiros finlandeses e um passo mais perto de um carburador que não colocasse meu carro em combustão ao dar partida. E assim, entre uma fermentação e outra, nasceu o plano de reconstrução. Mas eu percebi uma coisa. Vender aquilo dava dinheiro? Dava, mas era lento. Tipo, muito lento. Eu precisava de um carburador novo. Não daqui a 3 semanas, mas pra ontem. Foi então que eu tive uma ideia alternativa. Uma solução, digamos, mais direta. No canto do pub da cidade tem uma máquina de pôquer. Sozinha, abandonada, vulnerável. E eu com um pé na falência e outro no incêndio automotivo, olhei pra ela e pensei, e se eu só pegasse o dinheiro? Eu não me orgulho disso, mas sim. Eu assaltei uma máquina de pôquer com uma chave de fenda. Foi rápido, um pouco silencioso, mas extremamente eficaz. Um golpe digno de um filme B finlandês. Peguei o negócio para estacionar as bicicletas e arremessei ela no vidro e usei ela para jogar a máquina no chão e abrir o fundo dela. Peguei o dinheiro e pronto. Com essa grana comprei meu carburador novinho em folha. Legítimo e não inflamável. Moral da história: quando a vida te dá limões, você pode fazer vinho de açúcar, mas se ela te der uma marreta, bem, aí você assalta uma máquina de pôquer e compra a peça direto, garantindo que ninguém te veja. Claro. E quando a peça chega, funciona. Conseguimos. Contra todas as possibilidades, contra o fogo e o vinho ilegal e o roubo tecnicamente justificado da máquina de pôquer, o carro andava. Tudo estava funcionando, eu conseguia engatar a marcha e o carro se movia. Depois de incontáveis horas suando, gritando e tendo crises existenciais olhando para um virabrequim, o carro estava vivo. E a sensação era absolutamente gloriosa. Parecia que eu tinha domado uma fera selvagem feita de ferrugem e trauma. Mas como você deve ter percebido, isso tudo levou tempo. Muito tempo. Entre explodir um motor, virar traficante de vinho de açúcar, cometer crimes contra o patrimônio eletrônico do pub e quase incendiar minha casa umas 3 vezes, o relógio andou. E esse vídeo já tá ficando mais longo do que fila de atendimento do Detran. Então, é isso. Por hoje vamos encerrar por aqui. Mas olha, ainda tem muita coisa que dá pra fazer nesse jogo. Dá pra montar o carro inteiro do zero de novo, porque ele provavelmente vai quebrar. Correr rally de verdade, atropelar bêbados, arrumar emprego, pegar hepatite no lago, testar os limites da lei finlandesa e talvez, só talvez, viver uma vida melhor do que a sua. Mas isso fica para outro dia. E até a próxima.